pessoal, estamos aqui para mais uma aula do módulo História e Filosofia do Desafio Jovem, e a aula de hoje nós vamos falar sobre o aluno do Desafio Jovem, o aluno no Desafio Jovem. Esse material foi desenvolvido pelo pastor David Berry e apresentado por mim, Wagner Zanelato, que já tem estado com vocês nesse módulo, nessas aulas que temos trabalhado. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é: por que uma pessoa vem ao Desafio Jovem? Por que uma pessoa vem ao Desafio Jovem? Aqui nós temos uma foto de uma aluna que passou pelo programa. Você vê a situação de quando essa pessoa chega e de quando essa pessoa é transformada e regenerada pelo Espírito Santo, depois de estar no programa. Normalmente as pessoas vêm ao Desafio Jovem porque elas estão carentes, necessitadas de transformação de vida, de mudança. E aí nós temos algo extraordinário, que é uma pessoa para poder discipular, uma pessoa para poder ensinar os princípios da Escritura Sagrada. Agora, por que nós os chamamos de alunos? Todo mundo chama de interno, chama de residente e assim por diante. Nós entendemos que somos aprendizes para toda a vida. E algumas definições aí, recentemente estive num encontro de comunidades terapêuticas e falando sobre essa questão, uma pessoa chegou e questionou por que nós chamamos de aluno. E aí, depois ele disse que aluno é uma pessoa sem luz, que o aluno é uma pessoa que não tem luz. E foi fantástico, porque a resposta que demos a esse indivíduo, então, nós queremos trazer a luz a ele. E a luz, como nós sabemos, é Cristo, é Jesus, o nosso Senhor, a luz do mundo. Então, a ideia, se for nessa definição secular, de que não tem luz, nós queremos trazer a luz. Mas a nossa definição não é essa. Nós chamamos de alunos porque entendemos que estamos num processo de aprendizado, de crescimento. Então nós somos aprendizes para toda a vida. Por isso chamamos os nossos alunos de alunos, né? Agora, normalmente a base que está na vida dos nossos alunos são problemas que controlam a vida, problema controlador da vida. O que é um problema controlador da vida? Problema controlador da vida é todo aquele problema que passa a tomar conta de tal forma, de tal maneira da vida do indivíduo, que ele não consegue mais ter domínio próprio. E aí a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz: eu posso todas as coisas, né? Um pouquinho antes ele diz ali, que eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Eu não deixarei que nada me domine. Então, esse é o princípio que nós estabelecemos dentro do nosso programa, que as pessoas devem vencer os problemas que controlam a vida. Necessariamente, um problema controlador da vida, a princípio, ele se exterioriza no álcool, na droga, mas pode ser outras coisas. Pode ser ansiedade, pode ser a ira, pode ser uma vida de promiscuidade e pode ser tantos outros pecados ou comportamentos que atrapalham e acabam desembocando no uso de drogas. Então, via de regra, nós devemos trabalhar para alcançar o problema controlador da vida, e resolvido o problema controlador da vida, e a pessoa assumindo o controle de novo, essa pessoa, via de regra, esse aluno terá a vida transformada. Agora, como é a mente de uma pessoa com algum problema controlador da vida, com uma adicção, com algum tipo de vício, com alguma dependência? Primeira coisa, negação e ilusão. A pessoa, ela não admite a sua dependência e vive numa ilusão, achando que está bem e que tudo está tranquilo, que não tem problema nenhum. Tem
dentro disso um sentimento de impotência, porque às vezes ela, quando entende algumas coisas, não consegue resolver essas coisas. E a família também, as pessoas que circundam, se sentem impotentes em relação a isso. A pessoa fica confusa, ela fica confusa, sua mente fica impotente, confusa, há uma confusão total. Há um egoísmo, há um egocentrismo muito forte numa pessoa que vive dentro de uma perspectiva de dependência. Então, esse egoísmo, esse egocentrismo gera orgulho e torna a pessoa orgulhosa, e aí normalmente essa pessoa não quer ajuda, não quer ser auxiliada. Por outro lado, esse indivíduo que é egocêntrico, egoísta, orgulhoso, ele se torna inseguro. Ele se torna inseguro porque ele não tem segurança em si mesmo. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas não querendo ajuda, mas ao mesmo tempo estão inseguras. Estão inseguras, não têm condições de vencer isso e têm medo até mesmo de serem ajudadas. E isso acontece porque essas pessoas, na sua mente, no seu coração, elas têm uma inquietação, têm um vazio. E esse vazio só será suprido no momento em que conhecerem a Cristo e terem a sua vida transformada. Tem uma baixa tolerância à dor, tem estresse, desconforto. Essa é a mente de uma pessoa adicta, uma pessoa dependente das drogas. E, via de regra, essas pessoas não têm esperança, são sem esperança nenhuma. Não acreditam mais que haja solução para a sua vida. Então, não tem esperança nenhuma. Agora, quais são alguns comportamentos comuns de pessoas com algum tipo de adicção ou dependência? Vamos ver. Primeiro, busca por gratificação imediata. Querem ser gratificados imediatamente, querem os resultados de forma imediata. Se decepcionam, são decepcionados facilmente e mentem muito, usam muito da mentira, são completamente irados no seu comportamento, principalmente quando contrariados. Quando seus direitos pessoais são violados, você vê a ira desse indivíduo se manifestando. Um outro comportamento comum é a manipulação. Eu brincava com alguns alunos quando era diretor de que eles têm doutorado em manipulação. Sabem manipular muito bem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eles são habilidosos nisso. Por outro lado, alguns racionalizam demais. Racionalizam demais e não conseguem compreender a sua situação. Outro comportamento é a impulsividade, né? Que isso gera caos sem estrutura nenhuma para suas vidas. É interessante que o pastor Luiz Fernando que usa essa expressão, ele diz assim que quando o pessoal chega no desafio jovem, passa um tempo, eles viram homens de negócio, né? Porque logo eles têm que ir embora, cuidar da vida. Tinha uma vida impulsiva, sem estrutura nenhuma, era um caos, e agora tem que cuidar de um monte de coisa. Então, uma das características é essa impulsividade. São impulsivos, evitam responsabilidades, assumir a sua culpa, assumir aquilo que lhe cabe, assumir a sua responsabilidade. Agora, quais são as características de uma pessoa com uma adicção? Vamos ver algumas características. Primeiro, imaturidade emocional. São imaturos emocionalmente. Não espere estabilidade emocional. Eles são imaturos. Então, um aluno, às vezes, ele está no programa e vai caminhando bem, mas uma coisa acontece. Uma ligação telefônica, uma carta que ele recebeu, uma mensagem que veio da família. E ele está tão estável emocionalmente e essa estabilidade vai-se embora. Então, isso leva tempo. É uma construção, como falamos no discipulado. Então, eles são imaturos. Muitos, infelizmente, foram abusados no passado. Se você vai num centro feminino, eu posso dizer que praticamente 95% das mulheres que vêm ao Desafio Jovem já foram abusadas sexualmente. E 70%, 75% dos homens também, né?
Isso, por incrível que pareça, e as marcas disso são avassaladoras. Então, as pessoas, via de regra, passam e sofrem por isso. Muitos têm adicções paralelas, né? Comportamentos e vícios e atitudes paralelas ao vício das drogas. Alguns eles se acham especialistas na vida, né? Eles conhecem tudo da vida, eles sabem tudo, eles são os senhores do saber. Se você tem alguma dúvida, pergunte para eles que eles sabem responder. Essa é uma característica de uma pessoa que tem adicção. Por outro lado, a realidade é que eles têm uma saúde mental pobre, porque eles não conseguem raciocinar de maneira coerente. Não há lógica no seu raciocínio. Não há raciocínio lógico. Então, a saúde mental ela é pobre. São fracos nas habilidades para solucionar problemas. Por isso, estão na adicção. Via de regra, o que leva uma pessoa, um indivíduo, a se tornar um dependente é não conseguir solucionar os seus problemas. A fuga, a válvula de escape, é a substância. A substância psicoativa, o álcool, a droga, é para lá que eles fogem, que eles se escondem e não resolvem os seus problemas. E toda vez que eles tiverem problemas, eles vão fazer uso desse comportamento aprendido. Portanto, querido, portanto, algo que nós precisamos desenvolver com os nossos alunos é trabalhar para que eles possam solucionar os seus problemas, porque eles são muito debilitados nessa área. Via de regra, os relacionamentos são doentios, são tóxicos, são relacionamentos que não edificam, às vezes até mesmo com a própria família. E em alguns casos, talvez seja importante até esse aluno não viver mais com a sua família, não romper os laços, mas ter uma vida independente, porque os relacionamentos são muito doentios. Então esse é um problema muito sério. É interessante que Satanás, ele oprime as pessoas. Aqui nós vemos a foto dessa moça antes e depois, né? Uma foto no dia que entrou no Desafio Jovem e 10 meses depois que estava no Desafio Jovem. Esse é o resultado final da liberdade de Satanás, dessa opressão maligna. Então nós devemos, à medida que o aluno está no centro, nós devemos trabalhá-lo para que essa opressão não tome mais conta e, na medida em que ele recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, Satanás então não tem mais poder para agir na vida dos nossos alunos, no sentido de tomar posse da sua vida. Ele irá nos oprimir e irá também rugir como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Mas nós, pela graça de Deus, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, como deve ser a dinâmica de uma pessoa com uma dependência, com uma adicção? Via de regra, ela vem de uma família disfuncional, uma família que não funciona. E esse é um fator de risco para alguém já se tornar também dependente químico. Uma família disfuncional é um fator de risco. Uma família que não funciona, uma família que não tem os papéis estabelecidos de pai, mãe, filhos, irmãos, onde não há autoridade, onde não há limites. Então isso é complicado. E às vezes há um comportamento permissivo. Começam a ajudar, tentar ajudar, mas oferecem o tipo de ajuda errado. O tipo de ajuda que não vai ser agradável e não vai, de fato, chegar na questão que precisa chegar, que é resolver os problemas que precisam resolver. Via de regra, tem uma dinâmica abusiva, onde abusa das situações do dia a dia. Alguns têm uma dinâmica de abandono, foram abandonados, viveram sozinhos e assim por diante. Muitos não sabem o que é um estilo de vida saudável, nunca experimentaram isso, nunca ficaram sem as drogas. Não sabem o que é viver sóbrio, sem as drogas. Agora, quais são as chaves dos estágios, quais são alguns dos estágios chaves que o aluno atravessa durante o programa? Isso é muito importante nós entendermos. Então, há estágios específicos, de tempo específicos, que são críticos. Então, as primeiras 24 horas do aluno no programa, elas são complicadíssimas. Porque se o aluno não estiver realmente motivado para estar ali,
ele vai enfrentar dificuldades, e mesmo motivado, ele enfrentará dificuldades. Então, essas primeiras 24 horas são essenciais. Os 3 primeiros dias, a pessoa está se acostumando, se inteirando nas coisas do Desafio Jovem, do centro, então também são muito complicados. A primeira semana, no fim da primeira semana, alguns já começam a ter saudade da família, coisa que não ligava quando estavam lá fora, mas é porque agora, num certo sentido, eles não têm a mesma liberdade que tinham quando estavam nas ruas ou em casa antes de entrarem no Desafio Jovem. Agora eles devem cumprir horário, tem hora para levantar, tem hora para deitar, tem atividades para realizar. Então isso acaba pesando nesses primeiros dias. E 70% das desistências tipicamente ocorrem no primeiro mês. Primeiro mês, segundo mês, em alguns casos. Mas, ou seja, algo que nós devemos entender é que esses primeiros momentos de um aluno no Desafio Jovem são muito importantes e devem ser olhados com muita atenção para que os alunos desenvolvam e cresçam no programa. E aí nós vemos que a partir dos primeiros 4 meses, o aluno ele vai consolidando a sua permanência no programa e vai se acostumando com isso. E aí então ele pode alçar voos maiores e aí concluir o seu programa de 5 a 12 meses. Na minha experiência, 2 momentos eram muito críticos. Os primeiros 2 meses, as primeiras 24 horas, os 3 dias, a primeira semana, o primeiro mês. Mas às vezes alguns até o segundo mês. E depois, quando eles passavam por essa fase, começavam a se consolidar. Mas lá no final do programa nós vimos também uma certa dificuldade com alguns alunos. E talvez chegam numa altura da fase de treinamento que eles acham, agora eu já estou bem, não preciso mais ficar aqui. E nós sempre brincamos lá que ele toma um chá do jatobão, né? Eu já estou bom e vou embora, eu já estou bem e vou embora. Então, essas são algumas características que nós vemos e nós devemos trabalhar em cada uma dessas etapas de forma intensa, com muita atenção, para não perdermos os nossos alunos no programa. Por que nós deixamos que um aluno fale simplesmente com qualquer um quando entra no programa? Por que nós damos esse tipo de liberdade? Porque alguns centros eu tenho visto que isolam os alunos de primeira fase, os alunos mais novos, e não deixam ele falar com ninguém. Nós entendemos e temos uma filosofia dentro do Desafio Jovem que um pode abençoar a vida do outro. Né? Tem aí a filosofia do Big Brother, do grande irmão, que quando chega um aluno mais novo, ele vai caminhar com ele e vai ser influenciado. Então a ideia é que nós preparamos consistentemente os nossos alunos para que eles influenciem os mais novos que cheguem. Eu me lembro de uma situação que nós ficamos um tempo sem receber alunos e nós tínhamos algumas camas vazias do Desafio Jovem, onde eu era diretor. E eu me reuni com os alunos e comecei a orar com eles para Deus enviar alunos. Nós começamos a evangelizar, a pregar a palavra, ir atrás dos alunos, né, nas ruas e tudo mais, mas nós começamos a orar da seguinte maneira: Deus, mande quem o Senhor quer mandar, e que nós sejamos instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas que vão vir para cá. Queridos, que coisa tremenda. Nesse envolvimento dos alunos, quando chegaram alunos novos, os próprios alunos iam e conversavam, e aí nós devemos instruí-los a não ficar conversando conversas da velha vida, mas sim conversas que vão edificar. E era interessante, até nós fazemos lá no centro que eu era diretor, nós misturávamos alunos de final de programa com alunos de começo de programa dentro do quarto, para que um pudesse, principalmente os mais velhos, influenciar os mais novos. Essa é a razão por que nós fazemos isso. E com o passar do tempo, os alunos se ajustando no programa, nós devemos nos aproximar deles conforme o aluno cresce e desenvolve no programa. Então, nós devemos focar nessas coisas. Outro ponto importante é pelo que os alunos passam conforme se aproxima a conclusão do programa. Muitos vão ter medo do futuro, insegurança, porque não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo.
eles passam por isso. Talvez seja esse um dos pontos porque alguns alunos, logo no final, na fase final do programa, alguns desistem, porque têm medo do futuro. Alguns têm tentação a recair, medo de recair, né? Alguns demonstram um excesso de autoconfiança, confiam demais em si mesmos. Isso é um fator de risco, um fator problemático e perigoso. Mas é necessário um plano de saída. Quando eu era diretor, no centro que trabalhei, quando o aluno completava 9 meses, ele fazia lá o seu projeto de saída. Então, nesse projeto de saída, ele colocava as suas metas a curto, médio, longo prazo, as suas metas em relação ao trabalho, à escola, ao namoro, à igreja. Então, o aluno precisa fazer esse planejamento da sua vida, pensar no que vai acontecer. E é interessante que muitos alunos voltam à prática do uso de substâncias, recaem. Por quê? Porque não tem uma vida consistente após o programa. Então, isso é muito complicado e nós precisamos dar atenção a esse fator. Queridos, isso é o que nós temos em relação a conversar um pouco sobre os nossos alunos. Se você tem alguma questão, alguma dúvida, vá ao nosso fórum de discussão, ele está lá para isso. Coloque as suas questões, suas dúvidas e vamos em frente desenvolvendo e trabalhando nesse ministério, naquilo que o Senhor tem nos vocacionado e chamado para fazer. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula aqui no nosso módulo de História e Filosofia do Desafio Jovem. Valeu, um abraço e até mais.